Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Tatiane, para quem não me conhece, sou a criadora aqui do canal Caluma Crochê e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer uma produçãozinha, né, que eu estou fazendo, que na verdade eu vou começar, né, tá fazendo, e quero muito que vocês venham me acompanhar, tá bom? Aqui eu vou fazer um jogo de banheiro, tá bom? E é no modelinho da Janine de Freitas. Esse modelo eu já vi muitas reproduções aqui pela plataforma, né? Então, eu decidi fazer também. O modelo, se eu não me engano, é tapete mais vendido do momento, tá? E eu quero reproduzir ele aqui no fio 8, tá? Então, eu vou apresentar para vocês as cores que eu vou estar utilizando aqui para essa produção. Eu peguei essa sobrinha aqui que eu tenho de vermelho, acredito eu que eu vou conseguir fazer os detalhes, né, desse tapete. E aí, eu vou utilizar também esse daqui. Deixa eu dar uma olhadinha, eu não me lembro a marca, mas eu tenho aqui, eu acho que esse daqui é Joca, só que é um vermelho, ele é um vermelho mais fechado, aqui ele tá aparecendo um vermelho mais aberto, mas é um vermelhinho mais fechado, tá? E essa cor é do Supremo, e o nome dela é Cajuzinho, tá? Nessa produção, também vou estar utilizando o cru. Eu não trouxe aqui pra mostrar, porque eu tô com aquele big cone, e aí ia ficar muito grandão aqui no vídeo. Como eu tô aqui no sofá da minha sala, aí eu não trouxe. Mas eu vou estar utilizando ele também pra produção, tá? Eu vou tentar fazer algumas alterações aqui, porque como é fio 8, e o tapete dela no fio 6, ele já fica com 70 centímetros. Então, eu acredito que vou precisar fazer algumas alterações, porque quando um tapete, né, no fio 6, ele fica menorzinho, assim, com 65, 68, eu não vejo por que tá mudando, né? Porque aí, normalmente, quando ele tem normalmente esses centímetros, né? Eu consigo fazer no fio 8 usando o mesmo passo a passo, que provavelmente ele vai ficar um pouquinho maior, né? Então, não vejo problema. Mas como ele já atingiu no fio 6 esse tamanho, eu vou tentar fazer uma adaptação aqui pro fio 8, tá? Pra mim é um pouquinho dificultoso, né? Como eu comecei faz pouco tempo, então eu não sou muito boa, né, em adaptações ainda, né? Mas acredito eu que com o tempo, com a experiência que a gente vai pegando, a gente vai conseguir fazer com mais facilidades, né? Então, eu vou tentar diminuir um pouquinho, né, o começo, a base, pra ver se no finalzinho eu consigo chegar no tamanho que eu tenho em mente, né? Como eu já disse, eu não consigo não. Na verdade, eu não trabalho com tamanhos muito grandes no banheiro, principalmente em peças pronta entrega, porque normalmente as clientes que me pedem, né, ou que levam as minhas pronta entrega, os banheiros são menores, né? Então, elas optam por tapetes menores, tá bom? Então, eu quero, né, tentar fazer assim, desse jeito. Vamos ver se eu consigo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como vai ser essa adaptação. Quem sabe também eu posso estar ajudando outras pessoas, né, também, tá bom? Então, eu vou começar aqui o meu tapete, as minhas bases, né? E aí, eu volto mostrando pra vocês o passo a passo como tá saindo por aqui, tá? Eu quero também pedir, não se esqueça, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário também, que é muito importante, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Olha, prontinho, finalizei aqui as bases, tá?
E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi que eu fiz a modificação, tá bom? Então, aqui é aquela basezinha quadradinha, né? E aí, ela começa aqui com 22 correntinhas, né? E faz os quadradinhos, tá? Então, aqui eu não alterei nada, né? No tamanho aqui, eu alterei no tamanho aqui, tá? Que no tapete, ela faz aqui, ó, com 19 carreiras, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho pra ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Sabendo que esse quadradinho, ele tem que finalizar com esses buraquinhos aqui, tá? Nos dois lados, tanto aqui no começo, quanto aqui no final para dar certo. Ela, como ela fez com 19, eu optei por diminuir 3, tá? Eu diminuí 3, então o meu ficou com 15, tá bom? Esse aqui é o tapetinho. E aí, para tampa do vaso, eu fiz também uma lógica aqui, tá? Como o tapete, ela faz com 19 e a tampa do vaso, ela faz com 13, ela diminuiu 6 carreiras. Então, eu fiz a mesma coisa aqui, tá? O meu tapete tem 15 e minha tampa do vaso tem 9, né? Aí, eu diminui 6. Também para começar, né? E finalizar com esses buraquinhos aqui, tá bom? Essa foi a alteração que eu fiz. Aí, agora, eu vou vir agora com o cru, tá? Nessa parte, acredito eu que eu não vou ter alteração nenhuma. Eu vou tentar fazer com a mesma quantidade de carreiras que ela faz lá, né? Já que eu já diminuí aqui. Então, eu vou continuar com as mesmas carreiras, tá bom? Aí, eu vou dar o passo, vou fazer o passo a passo como ela ensina lá no canal dela, tá bom? Se caso eu tiver que fazer alguma alteração, aí eu também aviso vocês, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui no trabalho com a cor crua agora. Prontinho, pessoal, trouxe aqui as bases já finalizadas, prontinhas, tá? E vim falar um pouquinho também pra vocês sobre essa pecinha aqui, ó, que é a tampa do vaso, tá? A tampa do vaso eu fiz a alteração novamente, tá? Porque eu tinha falado pra vocês que eu iria fazer com 9 carreirinhas, né? Dessa basezinha de marrom. Só que o que acontece? Eu tô utilizando, né, como um outro joguinho de tapete, né, Então, como eu tava falando, eu tô utilizando um outro joguinho, né, mas de um outro modelinho, tá? Como peça pra me tá olhando, né, o tamanho que eu preciso, né? E aí, eu senti que a base tava muito pequenininha. Então, o que eu fiz? Fui fazendo o teste, né? Fiz com 9 e não deu certo. Aí, alterei pra 11 carreirinhas na base também. E aí, também não gostei do resultado. Aí, desmanchei. E aí, o que eu fiz mesmo, utilizei o passo a passo que da Janine mesmo, tá? A quantidade que ela utiliza lá. Que é 13 carreirinhas aqui, né? Nessa parte marrom. E aí, eu já gostei do tamanho, ele ficou bem parecido com o outro modelinho que eu tenho de jogo de banheiro, né? Até essa base, o tamanho ficou bem parecido. Então, eu gostei mais, tá? Então, a única alteração que eu fiz foi no parzinho de tapete, tá? Que em vez de fazer com as 19 carreiras que ela faz no marrom, eu vou fazer, né, com 15. E aqui a tampa do vaso eu fiz da mesma forma que ela fez, tá bom? Aí agora eu vou continuar aqui, né, a próxima etapa dos tapetinhos. E assim que tiver prontinho, eu já trago pra vocês estar dando uma olhadinha como tá ficando, tá bom? Pronto, pessoal, trouxe aqui mais uma etapa finalizada aqui do tapete pra vocês darem uma olhadinha, tá?
Aqui eu já tô no ponto de bico, tá bom? E aí, eu tô um pouquinho em dúvida de como eu vou fazer aqui as cores, tá? Na verdade, assim, eu sei que eu vou finalizar aqui o bico com essa cor aqui, ó, do marrom, mas eu ainda queria fazer um detalhezinho bem no finalzinho com o vermelho. Só que o vermelho, aqui eu tô com bem pouco, né? E eu não tenho mais desse lote, né? Eu tenho outro vermelho, mas é de um outro lote. Então, eu vou ver se eu consigo, né? Se esse pouquinho de vermelho que eu tenho, eu vou conseguir fazer esse detalhezinho. Mas se caso eu não conseguir, aí vai ter que ser todo no marrom, tá? Mas eu trouxe aqui pra vocês dar uma olhadinha como é que tá ficando, né, até aqui. E agora eu vou passar pro próximo, né? Pra próxima etapa aqui do tapete, tá? E aí eu volto com vocês já mostrando, né, o que eu consegui fazer, né? Se eu conseguir usar o vermelho ou não, né? Eu falo. E a gente tá finalizando aqui o vídeo, né? Mostrando, né, como as peças ficaram. E naquelas sequencinhas, né, que vocês estão acostumados que eu faço, que é tá visualizando, né, e fazendo peso e medidas, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto novamente. Pronto, pessoal, já finalizei aqui, né, o meu jogo de banheiro, já tá tudo finalizando, tá bom? E agora eu vim aqui com vocês, né, pra parte mais legal que eu acho, né, além do processo, eu acho importante a gente voltar aqui pra gente mostrar, né, a peça, como ela ficou, e pra gente descobrir as distribuições de cores que a gente conseguiu, né, tirar aqui das cores que a gente utilizou, tá bom? Mas primeiramente, eu quero já fazer aquela partinha de colocar, né, aqui na balança pra gente ver qual foi o peso, né? Como eu falei, sempre, né, eu trabalho com fio 8, então o fio 8 tende a dar um trabalho mais pesadinho, né? Mas, por um outro lado, eu particularmente, tá? Eu gosto muito de como o tapete fica, né? Pesado para o chão, né? Eu prefiro um tapetinho mais pesado, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é a tampa do vaso. Ó, a tampa do vaso ficou 399. O que acontece com a tampa do vaso? Eu ainda não consegui fazer uma tampa do vaso que eu acho que seja a perfeita, sabe? Para esse modelinho no fio 8, tá? Eu sinto que ela fica grande, então não é toda a tampa do vaso que vai caber, né? Vai ser somente mesmo para aquelas tampas do vaso que são aquelas maiores, tá? Mas eu quero muito... Agora, nesse momento, eu não tô pensando em fazer mais desse modelo. Mas eu tô querendo muito ver o que eu consigo fazer de adaptação pra mim tá mudando, tá? O tamanho dessa tampa do vaso, porque eu quero, como eu já disse pra vocês, eu trabalho, né, a maioria das minhas vendas com jogo de banheiro, as minhas clientes estão banheiros pequenos, né, que não tem aquele espação. Então, o tamanho do tapetinho eu não quero muito grande, e por o banheiro ser banheiros pequenos, né, não tem aquela tampa do vaso muito enorme, né, que não fica legal, né, no banheiro, né. Normalmente as minhas clientes tem banheiros mais simples, né, então normalmente aquela tampa do vaso mais simples também. Então, eu quero muito tá alterando aqui a tampa do vaso. Eu ainda não consegui, tá? Como eu queria trazer muito os vídeos pra vocês, né, desse modelinho, eu não consegui ainda. Mas eu vou tentar fazer isso, e assim que eu conseguir fazer essa adaptação melhor, né, que eu acho que fique legal, eu trago pra vocês como um próximo vídeo, né, pra gente tá dando uma olhadinha às diferenças. Então, nesse primeiro momento... esses jogos de banheiros, eu vou, né, conversar com as clientes que tiverem interesse,
que somente mesmo para aquelas tampas de vaso bem grandonas, sabe? Aquelas que são mais robustas, tá? Mas qualquer coisa, se eu conseguir fazer uma adaptação que eu ache bem legal, que ficou bem legal, eu não tenho problema nenhum em desmanchar. Essas que, se caso eu não vender até lá, eu desmancho, né? Essas daqui que eu já fiz, e aí eu faço novamente, tá? Mas de qualquer forma, a tampa do vaso agora ficou 399, tá? Um tapete ficou 380. Tá? Aí vocês podem me perguntar, mas por que que o tapete ficou mais... Esse aqui, 377. Ele ficou, né, mais leve que a tampa. Porque essa tampa do vaso, ela não é tão pequena, ela não é tão diferente do tamanho do tapete, tá? E também, ela tem aquela outra partinha, né, da redinha, né? Então, acredito eu que por isso que ela ficou mais pesadinha mesmo, tá bom? E aí, no total, essas 3 peças ficaram no 1,156 kg, tá bom? Agora eu vou abrir aqui e eu já volto com vocês, que eu vou acho que eu vou estar mudando aqui um pouquinho a posição da câmera pra pegar bem, tá? Essa parte agora de eu mostrando. Pronto, aqui, essa aqui é a tampa do vaso, tá bom? Eu fiz nas cores, né, que eu tinha falado, que essa aqui é caju, o nome dela é cajuzinho. Fiz no cru, né? E aí, nos detalhezinhos, eu quis colocar uma cor um pouquinho diferente, mas que ela, né, conversasse com todas as cores aqui do tapete, né? E eu achei que o vermelho deu aquele tchan a mais, né, no tapete. E conversou super bem aqui com as cores que eu tenho desse modelinho aqui, tá? Agora eu vou medir com vocês pra gente olhar o tamanho. Que aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá vendo? A tampa do vaso, ela ficou com 62 centímetros de comprimento, tá? Por isso que eu falo pra vocês que é uma tampa do vaso bem grandona, né? O caimento dessa parte aqui do bico é onde ela ficou bem grande, assim, pra fora, tá? Eu tentei fazer o que se adaptasse melhor, tá? Como eu tenho uma tampa do vaso grande, eu tentei utilizar a minha tampa do vaso aqui da minha casa, né, como direção pra me estar fazendo aqui a redinha, né? Então, ficou um biquinho bem caidinho assim pra fora, sabe? Eu achei bem bonito, né? Mas tem muitas pessoas que não gostam, né? Porque não é toda pessoa que tem aquele cuidado, né? De quando abre uma tampa de vaso e fecha, colocar, né, a tampinha certinha, né? Pra não ficar pra dentro. Principalmente em casas que você tem homens ou meninos, né, dentro de casa, vocês sabem, né, que assim, a gente sempre tem que policiá-los a não fazer xixi com aquela tampinha, né, abaixada, né, sempre levantar ela, né, mas nem sempre isso acontece, tá, isso aqui, às vezes acontece aqui na minha casa também, né, eu tenho que sempre estar conversando com os meus filhos sobre esse assunto, né, que às vezes aquela pressa, sabe, de ir fazer xixi logo, eles já esquecem e fazem naquela tampinha, né? Eu sempre tenho que estar policiando aqui o pessoal. Não tem, vocês são meninos, tem que levanta a tampinha, né? Que é melhor. Que aí, mesmo que eles sujem, eu falo pra eles, já limpem, né? Não deixa sujo, não. Mas você sabe que tem esses problemas, né? Então, às vezes, com um biquinho muito grande, na pressa de fechar, né? Ele fica pra dentro, né? E se por uma casa tiver menino, né? Dentro de casa e fazer dessa forma, né? Pode estar fazendo... molhando, né? Então, a gente sabe que, às vezes, essa é a preocupação, principalmente de casas que tem garotos, tá bom? Aqui em casa eu falo por mim, tá? Que eu tenho essa preocupação aqui. Então, o biquinho maior, né, tende a, se a pessoa fazer com pressa, né, pode, né, ficar pra dentro, né, e às vezes pode molhar. Então, eu quero muito tá adaptando essa peça pra tentar deixar ela um pouquinho mais enxuta, né, pra o biquinho não sair tão pra fora, né, e aí não ter como tá correndo esse risco, né, mas por enquanto eu não consegui, né, mas
eu vou, assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer isso, né, pra tá adaptando essa peça aqui, tá bom? E aí eu mostro pra vocês. E aqui, ó, de largura, ficou com 48 centímetros, tá? Então, essa daqui foi a tampa do vaso. Agora, eu vou vir com o tapetinho, tá? Ó, prontinho, esse daqui já é o tapetinho. E ficou um tamanho excelente. O tapete mesmo, eu já super gostei do tamanho dele, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre esse modelinho aqui, tá? Eu tinha muita vontade de fazer esse modelinho aqui. Mas o que me pegava pra não fazer é o quê? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu estou acostumada a fazer tapetes, né? Que os pontos aqui, ó, do meio, né, do tapete, do corpo do tapete, normalmente os pontos aqui, eles são aqueles pontos sobre ponto, né? Na próxima carreira, o ponto continua ficando em cima. Então, pra mim, ficava tudo retinho, né? A minha preocupação de fazer esses tapetinhos aqui, ó, que é ponto, dentro do espaço de correntes, é ele não ficar tão legal. E às vezes, esse buraquinho que fica aqui, ó, entre essas rodelinhas aqui de pizza, né, essas partes aqui que eu chamo aqui de... Tem gente que chama de hélice, né? Mas eu chamo de pedaço de pizza. Aqui, ó, entre esse meio que fica esses buraquinhos aqui, esses espaços de corrente, às vezes eu vi alguns tapetes, né? Algumas fotos, né? Ou em lojas, assim, da Elo7 ou na Shopee, ou você vai procurar algum trabalho, né, no YouTube. E essa parte aqui, eu eu não gostava do visual, não gostava de estar olhando isso. E nem esse ponto sobre ponto, sabe? Ponto não, desculpa. Ponto entre os buraquinhos das correntes. Eu não gostava muito, tá? Eu tinha um pouquinho de dificuldade de gostar desse tipo de peça, tá? E aí, vendo o passo a passo da Janine de Freitas, eu gostei muito da forma que ela utilizou as cores, né, do tapete, né? Então, isso aí abriu alguns leques pra mim também tá trabalhando com cores aqui, né, no meu trabalho. E aí, eu decidi fazer, né, essa produção. E eu super gostei, tá? Eu gostei muito de como ficou aqui, né, entre esses pontinhos aqui. Gostei muito também daqui de como ficou os pontinhos entre as correntinhas. Então, eu já não tenho mais esse problema de fazer trabalhos assim, tá? Como eu disse, eu tinha costume de fazer trabalho somente, né, que os pontos ficassem um em cima do outro. E agora não, agora eu acho que eu comecei a gostar dessa forma que foi distribuído os pontos, né? Em vários trabalhos você vê esse tipo, né, de pontos aqui no tapete. E aí agora eu comecei a gostar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem dessas, né? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta e tem coisas que a gente passa a gostar. Esse modelinho foi um dos que eu passei a gostar, tá bom? Agora vamos medir. Ó, vou até vou ver aqui com vocês o tamanho pra vocês verem que a tampa do vaso, ela não ficou tão maior como o tapete, ó. O meu tapetinho aqui ficou com 67 centímetros, tá? De comprimento por 48 de largura, tá? Então, como eu mostrei lá, o tapetinho, ele ficou com 62 ou 63, não me lembro. Sou muito ruim de lembrar números. Mas ele não ficou tão diferente, tá? Ficaram mais ou menos um pouquinho assim parecido dos tamanhos. Então, por isso que eu quero tá mudando, tá? Mas gostei muito da produção. Eu adorei trabalhar, né, com as cores. Adorei fazer o tapete, tá? É um tapete super simples de fazer. Não tem dificuldades. Eu gostei muito desse biquinho aqui, porque ele não tem, como é que fala? Aquele biquinho que normalmente no meio a gente tem que fazer ele maior. Então, a gente consegue crochetar muito mais rápido, porque a gente não vai precisar ficar contando toda hora, né? É só a gente seguir, né? Então, ele foi uma produção bem mais rápida de estar sendo feita aqui, pra mim, né?
no meu entender, tá bom? Agora eu vou trazer todos juntos pra vocês olharem, né? Como ficou lindo essa produção toda juntinha. Como eu estava falando, eu queria muito ter um espaço maior, né? Pra tá mostrando direitinho os meus tapetinhos, mas infelizmente eu não tenho, tá? Então é o que eu consigo mostrar mais pra vocês. Mas espero que vocês tenham visto, né, todos os detalhes e tenham entendido, né, o que eu tava falando sobre os pontinhos, né? Espero que eu consiga, né, tá explicando bem pra vocês a minha visão, tá? Do trabalho do crochê, tá bom? Quero agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo, tá? Se possível, não deixa de esquecer de deixar o like pra mim, tá bom? Se puder também deixar um comentário do que achou dessa produção, né? Qual é a sua dificuldade também, né? Em gostar de alguma de peças que vocês olham por aqui, né? Pelo YouTube ou por fotos, né? Vou gostar muito de saber também, né, a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, né? E até um próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!